Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Como é que passou de final de semana? Ainda estamos parados, né? Mas não impossibilitados de fazer as nossas correções, tá? Eu vou fazer essa correção e vou utilizar o seguinte: como para não ficar muito distorcido a imagem, que em outras salas eu diminuí, acabou que ficou e eu não notei que tinha ficado ruim, eu vou deixar ela um pouco maior e vou resolver, apago, resolvo, apago. Algumas darão para colocar três letras na mesma resposta, tá certo? E o que deixa para passar daqui para lá resolvido, eu já vou assim fazer, tá? Porque fica mais fácil e também economiza espaço. Outra coisa, quando você for corrigir a sua questão e tiver alguma coisa errada, eu vou aconselhar, aí você faz, se você achar que de fato é interessante. Vamos supor que na hora de fazer essa primeira regrinha, você já errou, pausa, olhe todas as questões novamente, se de fato você fez as regras certas, corrija alguma errada, para poder você entender aonde você está errando. Porque se você corrigir o que eu estou falando, a sua cabeça não está fixando, não está fixando nada, tá certo? Então eu aconselho a você a fazer isso, novamente. Viu que a primeira correção sua já está errado, pausa e olha o restante. Porque talvez daquela parte para baixo as outras questões você seguiu o mesmo raciocínio. E até, mas Léo, eu tenho certeza que nas outras eu cheguei. Mas mesmo assim, olha, bom que você vai fixando a regrinha, tá bom? Então vamos lá na letra A. Na letra A não, na 49. Aqui é 49, eu não sei qual a numeração de vocês que vocês colocaram, né? O que ele quer? Nós temos agora uma expressão numérica, ou seja, uma linha cheia de números, cheio de sinal, cheio de operações, cheio de símbolos, né, os parênteses, para nós resolvermos. Vale lembrar o seguinte: na matemática, nós temos duas. Sai daqui, mosquito. Nós temos duas coisas a obedecer. Primeiro, a regra das operações. E segundo, também nós temos que olhar ao mesmo tempo a regra dos sinais, dos parênteses, vamos colocar assim, né? Sai daqui, mosquito. Tá ok? Então, olha só, eu vou colocar um resumo e é mais ou menos isso que nós vamos seguir. Primeiro, até eu falei com vocês um tal de Pacolcha. Não sei se vocês lembram, ó. Pacolcha. Ou seja, primeira ordem de resolução, os parênteses. Segunda ordem de resolução, os colchetes. E depois o que tem nas chaves. Acabou tudo? Resolve normal, tá? Nas operações matemáticas, primeira que nós resolvemos são as divisões e multiplicações. Esse mosquito não morreu, não é possível. Multiplicações. E depois a soma e subtração. Isso. Lembrando que, tá, matei. Lembrando que cada um tem a sua regra de sinal nas divisão e multiplicação, soma e subtração. Divisão e multiplicação, a regra é a mesma. Se eu estou multiplicando dois números com sinais iguais, o resultado, o sinal fica positivo, e a multiplicação eu faço normal, como a gente sempre fez, tá? Na divisão a mesma coisa, na multiplicação a mesma coisa, na soma e subtração, soma ou subtração de sinais iguais, soma e conserva o sinal, e na soma ou subtração de sinais diferentes, eu subtraio e deixo o sinal do maior, ok? Então vamos lá. Na primeira equação que eu tenho aqui, ó, na letra A,
Repara que nesse parênteses, no primeiro parênteses que eu tenho aqui, não existe só um número. Existe uma operação matemática dentro daquele parênteses. Eu só vou retirar esses parênteses quando tiver um número só. Tá certo? Ou seja, eu tenho que ver qual operação matemática existe entre esses parênteses para eu resolver. Quando sobrar um número só, aí eu retiro esses parênteses. É claro que mais para frente, ou quem já tiver notado, já está certo de como faz, pode até já resolver tirar os parênteses. Eu vou fazer pouquinho em pouquinho, tá bom? Então olha só, menos 4 mais 4 não é uma divisão nem é uma multiplicação, é uma soma e subtração. O que a regrinha de soma e subtração manda? Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Reparem que aqui, ó, deixa eu mudar de cor, que não deu muito... Ó, no 4 eu tenho o sinal de menos e no 20 eu tenho o sinal de mais. Ou seja, sinais diferentes. O que eu faço? Subtraio e guardo o sinal do maior. 20 menos 4, 16. Quem que é o maior número? O 20. Então vai ficar mais 16. E o restante que eu não mexi com ele, eu vou repetir. Reparem que aqui, ó, eu vou deixar de vermelho que dá um destaque maior. Repara que nesse menos 8 aqui só existe ele dentro do parênteses, então eu só vou repetir ele. Ah, Léo, e se tivesse uma conta dentro desse parênteses? Eu ia resolver ela, tá bom? Ia continuar com os parênteses. Agora vamos resolver a letra A. À esquerda desse primeiro parêntese aqui, ó, eu tenho um sinal de mais. Se eu não tenho sinal, é sinal de mais. Então, para tirar esses parênteses, eu só tiro e deixo 16. Dividido. À esquerda desse sinal do menos 8, eu tenho o sinal de mais, então eu também só retiro os parênteses. Léo, eu já retirei os parênteses. Tudo bem. Léo, eu já fiz a divisão direta. Tudo bem. Ok? Eu estou repetindo porque assim direto eu vou estar falando as mesmas regras e vocês corrigem, tá certo? Agora olha só, nessa linha, o que apareceu? Apareceu uma divisão indicada pelos esses dois pontos, ponto em cima, ponto embaixo. Agora eu vou fazer a regrinha. Esse 16 aqui, ó, o sinal que está à esquerda dele é um sinal de mais. Se não tem sinal, é sinal de mais. À esquerda do 8 eu tenho um sinal de menos, ou seja, sinais diferentes. Sinais diferentes na divisão é igual a da multiplicação, eu vou colocar um sinal de menos. Sinais diferentes, menos. Deixa eu mudar novamente essa cor. Menos, tá? Menos. E aí eu vou fazer a divisão. 16 dividido por 8, 2. Tá certo? E essas perguntas que eu fiz na letra A, eu vou proceder em todas as questões, sem exceção nenhuma. Vamos lá na B? Eu tenho um parênteses. Lembra da ordem de resolução? Pacolcha, parente, colchete, chaves. Dentro desse primeiro parênteses, eu tenho um único número? A resposta é não. Então, eu tenho que resolver a conta que está lá dentro. Mantenho os parênteses e agora eu vou olhar. Dentro dos parênteses, eu tenho divisão? Não. Eu tenho multiplicação? Não. Eu tenho uma soma e uma subtração. Tá? Por que soma e subtração? Eu estou somando dois números negativos. Tá certo? Eu estou somando dois números negativos. Então vamos lá. Se os dois números são negativos, quer dizer que eles possuem o mesmo sinal de negativo. São dois números negativos. Então, se os números são negativos, são iguais os sinais, qual que é a regrinha? Soma 6 mais 14, 20 e conserva o sinal dele que é negativo. Dividido. Vamos lá. Nesse segundo parênteses que tem, é diferente da de cima, que só tinha um número. Aqui eu já tenho dois números, então eu tenho que resolver a operação matemática que está lá dentro. Dentro é uma divisão, tem um ponto em cima e um ponto embaixo? Não. É uma multiplicação que tem só um pontinho entre os dois números embaixo ou um sinal de um xizinho? Não. Então é uma soma e uma subtração.
Repara que os dois números, o 6, o sinal dele é negativo, estou fazendo uma setinha bem pequenininha, e o 1 ele é positivo, ou seja, sinais diferentes. Qual que é a regrinha de sinais diferentes? Sinais diferentes eu subtraio e deixo o sinal do número maior. 6 menos 1, 5. Qual que é o sinal do maior número? O maior número é o 6, então vai ficar menos 5. Agora olha só, à esquerda do sinal de menos 20, do parênteses do menos 20, não tem nenhum sinal de mais ou de menos, então é só retirar os parênteses. Então retirei. À esquerda do parênteses do menos 5, tem um sinal? Não, então eu sei que é mais. Se é um sinal de mais, é só retirar os parênteses. Então pronto, tirei os parênteses. Agora eu vou olhar esses dois números que eu vou fazer a conta. É uma multiplicação? Não. É uma divisão? Sim. Ponto em cima e ponto embaixo. Aí agora então eu vou lembrar qual que é a regrinha mesmo da divisão. Sinais diferentes menos, sinais iguais mais. Eu tenho um sinal de menos aqui no 20 e um sinal de menos no 5, sinais são iguais. Se os sinais são iguais, mais. Agora o 20 dividido por 5 você já consegue. Conseguem 20 dividido por 5, 4. Ah, Léo, a resposta ali está 4, só aqui deu mais 4. Mais 4 e 4 é a mesma coisa, tá certo? Beleza? Se errou alguma regrinha, tenta olhar as outras. É um exercício bom para você estar lembrando as regrinhas, não esquecendo as regras. Novamente eu chamo a atenção, essas regras são primordiais para nós dessa etapa para frente. Isso daqui é que determina a sua matemática, se ela vai ser uma matemática boa ou não, tá bom? Chamando a atenção para vocês nessa questão. Vamos na letra C. Na letra C, olha só, deixa eu mudar aqui, deixa eu apagar esses rabiscos que tem aqui em cima, para ficar mais fácil de eu mostrar. Então tá. Deixa eu colocar uma cor, sei lá, essa cor aqui, ó, roxo. Repara que dentro desse parênteses só existe um número, dentro do parênteses do mais 3 só existe ele, em seguida, dentro desse parênteses só tem o menos 15 e dentro desse parênteses só tem o mais 3. Ou seja, dentro dos parênteses eu não preciso resolver nada. Eu só tenho que olhar o que tem à esquerda dos parênteses, retirar eles e ver o que aparece depois. Ah, mas eu já sei. Se sabe, pode tentar fazer, tá certo? Não tem problema. Se você tem dúvida, vamos fazer passo a passo, não custa. Vamos gastar umas 2, 3 linhas a mais só para conseguir colocar aqui na sua cabeça. Então vamos lá. No menos 8, à esquerda do parênteses do menos 8, qual o sinal que é? Mais. Léo, por que eu sei que é mais? Porque não tem sinal. Então eu só retiro os parênteses e deixo o menos 8. Vezes, olha o sinal de vezes ali aparecendo, uma bolinha embaixo. À esquerda do parênteses do mais 3, eu tenho sinal? Não, eu tenho sinal de vezes. Tá, mas a minha pergunta não foi o sinal de vezes. À esquerda, logo à esquerda do sinal do parênteses, tem algum sinal? Não, então eu sei que é mais. Se é mais, eu só vou retirar os parênteses. Então, mais 3. Deixa eu fazer esse mais 3 mais bonitinho, né? Credo. Vamos ver se eu consigo. Aí depois vem o sinal de menos. Então, olha só. À esquerda do parênteses do menos 15, já tem um sinal de menos. O que o sinal de menos à esquerda de um parênteses representa? Quer dizer que é o seguinte, esse sinal de menos está falando, eu quero todos os opostos que estão dentro do parênteses. Eu só tenho o menos 15, então eu só quero o oposto dele. O oposto do menos 15 é o mais 15. Então aqui, ó, mais 15. O oposto do menos 15 é o mais 15. Dividido, ponto em cima e ponto embaixo. À esquerda desse parênteses, qual o sinal que eu tenho mesmo? Sinal de mais. Se é um sinal de mais, eu só retiro os parênteses. Tá certo? Agora vamos ver aqui, eu vou até mudar de cor.
Menos 8 vezes mais 3 mais 15 dividido por mais 3. Ou seja, eu tenho números negativos, números positivos, eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma divisão. Qual que é a ordem de resolução? Divisão e multiplicação, soma e subtração. Repara aqui que nesses dois primeiros números eu tenho uma multiplicação. Eu vou pegar sempre divisão e multiplicação de 2 em 2. Então eu vou resolver essa multiplicação primeiro. Eu encontrei uma multiplicação primeiro, então eu vou resolver a multiplicação. Ah lá, e os outros dois números? Está vendo que entre os dois números existe uma divisão. Então eu farei uma divisão entre eles dois. Tá certo? Por que entre os dois? Porque é entre eles que tem o sinal de divisão. É entre o menos 8 mais 3 que tem um sinal de multiplicação. Então, são com eles que eu irei realizar as operações de divisão e multiplicação. Então, olha só, menos 8 mais 3. Menos 8 mais 3, os sinais são diferentes. Na multiplicação, sinais diferentes dá menos. E o 8 vezes 3, eu sei fazer 8 vezes 3, na tabuada lá do 8. 8 vezes 3, 24. Agora eu vou olhar na divisão. Divisão, sinais mais 15 mais 3, os sinais são iguais. Se são iguais, o que eu faço? Somo e conservo o sinal. Se o sinal deles são mais, eu já vou colocar o mais aqui, ó. Mais 15 mais 3, 18. Isso, né? 15 mais 3, 18. Aí agora eu vou fazer essa conta. Menos 24 mais 18. 3 vezes 8 é 24. Ah, não, é dividido, né? Ô, gente, dividido. 15 dividido por 3, 5. Tá certo? Dividido, não é somado. Né, eu falei a regrinha errada. Ah, não vou gravar outro vídeo não. Tenta apagar na cabeça aí, ó. 15 dividido por 3, na divisão de sinais iguais, mais, e faz a divisão 15 por 3. 15 dividido por 3. Desculpa. Agora sim. Nesses dois números que sobraram, os sinais são iguais ou diferentes? No sinal de 24 eu tenho sinal de menos, e no sinal de 5 eu tenho sinal de mais, ou seja, sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. 24 menos 5, 19. O 24 é maior, então vai ficar menos. Menos 19, tá certo? Não errem igual eu errei, tá? Não façam isso. Não façam isso. Então, olha só, a letra C eu já acabei. Letra C eu já acabei. Vamos colocar aqui. Vocês não façam isso, eu estou fazendo só para saber qual que eu já fiz. A letra D eu vou começar aqui. Se necessário, eu vou para a direita e a gente vai. Depois eu apago tudo. Letra D. Ó, na letra D já apareceu colchetes, parênteses, mais, menos, divisão e assim vai. Beleza. Se apareceu parênteses, colchete, a ordem de resolução é para colcha. Parênteses, colchete, chaves. Então, primeiro eu vou resolver o que está nos parênteses. Primeiro eu vou olhar dentro dos parênteses, só tem um único número? Se tiver, eu vejo o que está à esquerda dele. Se não, eu resolvo. Novamente, essas regras talvez já estão bem rápidos para alguns. Beleza. Quem não está entendendo, segue essas regras até entender, acostumar e ir rápido igual aos outros. Que eu sei que vocês conseguem. Tá? Sei sim, vocês conseguem sim. Então aqui, ó, menos 8, por quê? Porque o menos 8 eu nem vou olhar, ele não está dentro de parênteses. Agora eu vou olhar, ó. Esse parênteses que aparece depois do menos 8 na letra D, eu tenho só o menos 4. Então, à esquerda do parênteses dele tem o sinal de mais. Se é o sinal de mais, eu somente vou retirar. Retirei ele aqui, ó. Ao sinal de vezes, vezes. À esquerda desse sinal do menos 3, por que o menos 3? Dentro desse parênteses só existe ele de número. Então não tem necessidade de você fazer conta, só tem ele.
Então eu vou olhar, à esquerda do parênteses do menos 3, tem algum sinal? Não. Se não tem, eu sei que é um sinal de mais. Se é um sinal de mais, eu só tenho que retirar os parênteses. Logo em seguida vem um colchete, então repete o colchete, dividido. Repara que nesse parênteses existem dois números. Nesse parêntese aqui, ó. Achou? Onde eu fiz a setinha? Vou escrever, ó, aqui. Acharam? Dentro desse parênteses, desses dois parênteses, desculpa o português, existem dois números. Os dois números são negativos, menos 1 e menos 1. Não existe multiplicação entre eles, não existe o sinal de multiplicação, que é uma bolinha. Não existe entre eles um sinal de divisão, que é um ponto em cima e um ponto embaixo. Então é uma soma, uma subtração. Eles são dois números iguais, dois números negativos. Se eles são dois números negativos, qual que é a regrinha de sinais iguais? Soma e conserva o sinal. Então eu vou somar e conservar o sinal, ó. 1 mais 1, 2, e o sinal que eu vou conservar é o sinal de menos. Tá vendo que as perguntas são as mesmas? Ah, Léo, e quando chegar no colchete, as perguntas mudarão? Não, permanece a mesma. Parênteses, colchete e chave é só para ordenar a resolução na sua cabeça, tá certo? Mas as perguntas são as mesmas. Agora, olha só, vê só, dentro dos colchetes, existe um único número só? Lembra que eu perguntava isso para o parênteses? Acabei de perguntar para o parênteses, a resposta é não. Então eu tenho que resolver as operações matemáticas dentro do colchete até ficar um único número, tá certo? Então vamos lá, ó. Dentro dos colchetes, quais são as operações matemáticas que existem? Eu consigo ver o número menos 8, menos 4, ou seja, eles estão subtraindo vezes menos 3. Quem é que eu faço primeiro? Eu vou subtrair menos 8 de menos 4 ou vou fazer a multiplicação? Olha lá em cima naquela parte verde. A primeira linha é divisão e multiplicação. Como eu não tenho divisão, eu vou na multiplicação. Aí o menos 8. Menos 8, repito ele, não vou fazer nada com ele. E eu vou multiplicar sempre de 2 em 2. Quais são os números que estão entre a multiplicação pontinho? O menos 4 e o menos 3. Então eu vou fazer a multiplicação entre o menos 4 e o menos 3. Menos 4 e menos 3, os dois sinais são iguais? Sim. Se são iguais, a regra da divisão e da multiplicação é a mesma regra. Sinais iguais, positivo. E agora a multiplicação, vocês estão cansados de saber. 4 vezes 3, 12. Dividido. Dentro desse parênteses menos 2, só tem o menos 2? Só. Então eu vou olhar à esquerda do parênteses. Tem algum sinal? Não, tem um sinal de mais. Tem um sinal de mais. Porque quando não tem nada, eu sei que é mais. Se é mais, eu só retiro os parênteses. Tá certo? Se fosse menos, eu pego o oposto de quem está lá dentro. Mas é mais, então não faço nada. Repara aqui, ó, nessa linha que eu vou fazer a seta. Dentro dos parênteses, sobrou um único número? Não, então eu tenho que continuar colocando os parênteses. Menos 8 mais 12. Agora não tem nenhuma conta de multiplicação e divisão. Então eu vou fazer a soma e subtração. Sinais são iguais? Não, o 8 é negativo e o 12 é positivo. Sinais diferentes, eu subtraio, 12 menos 8, 4. E eu vou conservar o sinal de quem é maior. Qual é o número maior? O 12. Então o sinal fica positivo. Não irei colocar porque com sinal de mais e sem sinal de mais é a mesma coisa. Eu só não vou colocar para vocês irem talvez já acostumando que não colocar o sinal quer dizer que é sinal de mais, tá bom? E aqui, ó, dividido por menos 2. 4 dividido por menos 2. Vamos olhar aqui, ó, antes do sinal de colchete. Qual o sinal que tem antes? O sinal de mais, porque não tem sinal. Então é só fazer o quê? Só retirar os colchetes. Dividido por menos 2. Agora vamos fazer a regrinha da divisão. Divisão de números iguais. Positivo. Divisão de números negativos.
Positivo. Divisão de números com sinais contrários. Todos os dois negativos. Todas as duas opções, mais, menos, menos, mais. Então, olha só, o 4 não tem sinal, então eu sei que é positivo. O 2 ele tem um sinal de menos, então é negativo. Então, mais, menos, sinais contrários na multiplicação e na divisão, menos. Agora, dividir 4 por 2 eu já sei. 4 dividido por 2 é o próprio 2. Tá certo? Beleza? Eu vou dividir nos outros, eu vou parar por aqui para não ficar tão extenso os vídeos. Tá certo? Tchau!